Nesses dias eu tava me lembrando daqueles conselhos que nossos chefes geralmente passam pra gente quando estamos começando na nossa carreira. E eu me lembro muito dos meus chefes falando: Eric, tenta fazer teu melhor, tenta dar teu 110%, 120%, teu 200%. Veste a camisa. E, claro, na época eu via isso como uma visão, ou eu tinha a visão que isso fazia bastante sentido. Só que agora eu tenho uma abordagem um pouquinho mais tranquila, mais sossegada a respeito disso. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre como administrar nossa energia, especialmente se tu tiver 20 anos, 25 anos, até uns 30. Bom, eu tenho 33, mas eu acredito que esse conselho é muito efetivo para pessoas dos 20 até os 27, 28, mas se tu tiver 30, 40 e acha relevante esses comentários, seja bem-vindo. Eu sou o Eric, sou colombiano, tô morando aqui no Brasil há 11 anos já. E nesses vídeos eu geralmente gosto de trazer assuntos que seriam relevantes a partir da minha visão como estrangeiro, mas também dando algumas perspectivas, né, que possam chegar a contribuir para a galera aqui no Brasil, de uma maneira, claro, sempre humilde e claro, com muito respeito, que eu acredito que é o principal e fundamental para me expressar. Então, eu me lembro que dos meus 20 até uns 26 por aí, eu não sei se no teu caso seja similar, mas meu coração tava sempre a mil, né? Porque eu tava com aquela sensação de, nossa, eu tô ficando velho, eu tô com 40 anos, 50 anos, 60 anos. Eu já tava. O que eu quero explicar a respeito disso é que sempre eu tava vivendo no futuro, né? Eu tava com 22, 23 anos e eu já tava pensando que eu tava com 40. Isso foi bom porque me fez mexer bastante para procurar um emprego que eu gostasse, que eu estudasse o que eu tinha que estudar, que eu fizesse um esforço a mais. Mas se eu tivesse a oportunidade de falar comigo mesmo, e nesse caso eu quero chegar nessas pessoas que estão com 26, 25, aquela faixa etária que eu falei bem no comecinho do vídeo, é se acalmar. Claro, vocês vão falar, Eric, mas tu conseguiu muitas das tuas coisas, as tuas conquistas, por exemplo, duas nacionalidades. Bom, a primeira eu ganhei dos meus pais, então não tem muito mérito aí. Mas a segunda, que foi um trabalhão, por exemplo, ter uma proficiência em três línguas, né? Eu queria dizer quatro, eu falo quatro línguas, né? Mas o espanhol, ele foi simplesmente acontecendo, né? Mas de três línguas e também ter uma vida relativamente sossegada economicamente e tal. Então, claro, vocês vão falar, cara, mas tu teve que ir atrás, tu teve que correr atrás e tudo mais. Então, eu gostaria de trazer alguns elementos que vão te ajudar caso tu estiver nessa angústia, nesse, meu Deus, será que eu tô desperdiçando a minha vida? E espero que esses conselhos sejam de muita ajuda, tá? Bom, durante essa etapa, que eu tava com dos 20 até uns 25, 26, eu ia para o meu trabalho, eu trabalhava como professor de idiomas e tal. Só que eu sentia que não tinha uma orientação realmente do que eu podia fazer com a minha carreira. Então, minha primeira dica, e especialmente agora que a gente tem ChatGPT, Gemini, o Cloud, acho que é, é bem legal sentar ali um pouquinho no seu computador ou no telefone e perguntar, cara, eu tenho essa profissão, ou eu quero ter essa profissão também. Quais são os passos que eu posso seguir para chegar nesse ponto? Então, tá, tu tem que fazer esse concurso público, tu tem que fazer isso, aquilo, etc. Uma questão que eu gosto bastante da inteligência artificial é que ela já consegue te passar passos muito mais específicos. Na minha época, parece um pouco estranho dizer isso, mas na minha época, quando tu ia no Google, ia atrás de informação, tu tinha que fazer teu caminho através de uma lista, ou tu criar teu passo a passo, ou pagar uma consultoria para alguém te orientar, que eu também recomendo, claro, eu acho muito melhor do que de repente usar uma inteligência artificial, mas uma inteligência artificial pode ser bem útil para uma pessoa que
assim que possa pensar, cara, eu não tenho, sei lá, uns R$ 100, R$ 200 para conversar com uma pessoa mais experiente, então eu que eu posso fazer. Então, eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que ter em consideração é ter uma noção do horizonte onde a gente quer chegar. Então, tá, eu gostaria de ter essa profissão, de trabalhar de certa maneira. Também, gente, eu acredito que seja bem interessante pensar sobre a modalidade, já que a gente agora tem trabalho remoto, a gente tem trabalho presencial. E eu pessoalmente prefiro o trabalho remoto. Claro, tem algumas dificuldades, entre muitas aspas, por exemplo, de se sentir um pouquinho isolado, de repente ser um pouco mais sedentário do que o normal. Caso disso, eu tento ir na academia, ou vou na academia, na verdade, para compensar essa questão. Então, como é que tu te enxerga daqui uns 10 anos trabalhando desde casa e de repente tendo outras alternativas de monetização e tirando um pouquinho de tempo para aprimorar tuas línguas ou para aprimorar alguma habilidade, algum skill que a gente chama, né? Então, é muito importante ser muito claro com esse objetivo que tu quer profissionalmente. Então, quero também esta renda, mais ou menos, e ver se é possível dentro do teu ramo. Claro, tem pessoas, por exemplo, eu me lembro quando eu estava trabalhando como professor de idiomas, muitas pessoas falam, cara, mas é que tu é um professor de idiomas, eu acho que teu salário não vai passar de uns 2.000 e tal. Mas, gente, eu acredito que quanto mais tu te especializar, quanto tu mais oferecer, é, eu quero ali fazer um parênteses, tá? Quando tu mais oferecer de uma maneira inteligente, sem se desgastar, sem vestir a camisa, as pessoas vão te procurar mais. Porque tu tem um diferencial. Por exemplo, no meu caso, eu falo 4 idiomas, né? Então muitas pessoas me procuram, cara, eu gostaria de ter aulas contigo, eu gostaria de ver essa documentação contigo, eu tenho que fazer uma apresentação para minha empresa, sei lá, em espanhol, mesmo em português, as pessoas pedem algumas dicas para organizar suas ideias e tudo mais. E claro, eu ofereço da maneira mais tranquila e sincera. Olha, de repente traz um exemplo aqui, talvez aqui seja interessante uma anécdota, uma história que tu tenha de vida, né, para explicar o conceito de uma maneira mais clara. Então, foi ali que eu marquei um diferencial. Então, talvez seria interessante, se tu tiver 21, 22, 24 por aí, já estar pensando nesse diferencial. Tá, eu sou, por exemplo, advogado, mas eu tenho essa especialização e para os meus clientes eu tenho essa particularidade. Por exemplo, eu gosto de. Vamos supor, né? Não sei se isso for possível, mas só lançando uma ideia pro seu. Aqui pro ar, né? E, por exemplo, eu sempre que eu conversar com meus clientes, eu vou passar um relatório curtinho e a gente tem ChatGPT, tem Gemini, como eu já falei. De repente, um resuminho da conversa que tu teve com teu cliente, ou etc, né? Ou de repente dar um produtinho ali, um brinde, né? Então, sempre pensar nesses diferenciais que a gente pode oferecer. E esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, que me fez refletir bastante a partir de uma conversa que eu tive há umas semanas, né? E eu tava conversando com uma amiga que tava expressando aquela frustração que nós sempre temos, né? Sobre, eu tô trabalhando para outra pessoa, essa pessoa tá ficando rica, e eu tô ficando aqui no meu CLT, enfim. E a gente começa a ter aquela ansiedade, né? Especialmente quando a gente tá com 20 anos, 20 e poucos. E nós começamos a ficar com aquela ansiedade. Nossa, eu vou ficar aqui até uns 50 anos. Eu vou chegar aqui no escritório de bengala e tal. E, claro, quem não passou por essa situação? Todo mundo, né? E, mas, gente, é muito importante também a perspectiva que a gente tem a partir dessa situação. Eu tinha essa sensação, claro, de dizer, nossa, eu não quero ir com, assim, com o maior respeito de todos, né? Eu não queria ficar numa escola de idiomas pela minha vida toda, né? Porque eu queria trabalhar desde casa, eu via que
não batia muito essa questão de eu trabalhar por uma escola de línguas na época, tá? E trabalhar desde casa. Eu tava pensando, tá, eu quero alguma oportunidade para trabalhar desde casa, porque eu quero estudar em casa. Eu quero ter meu canal de YouTube, eu já tinha essa noção também. E eu queria realmente aproveitar muito mais o tempo de ir na academia e tal. E querendo ou não, gente, indo pra nosso escritório e tal, a gente perde muito tempo, né? Bom, aqui em Porto Alegre é tranquilo, porque tu pega um ônibus e em 30 minutos tu já cruzou a cidade, mais ou menos, né? Mas eu penso, sei lá, em São Paulo, Natal, por exemplo, que eu visitei Natal e, nossa, pareceu enorme também. Tá, dependendo da tua cidade, tu sabe como é que é. Às vezes tem chuva, tem muito trânsito, por exemplo, hoje tá uma loucura. Eu moro perto de uma rua aqui bem importante uma avenida bem importante da cidade. E, nossa, eu saí um pouquinho pra tomar chimarrão, né? Ali pela janela, até que tá aqui comigo, né? E, nossa, eu vi a quantidade de carros e eu pensei, meu Deus, graças a Deus eu tô em casa. Por causa disso, gente, porque eu via que pra mim não fazia sentido, tá? Claro, se em algum momento eu precisar voltar para essa modalidade de trabalho, beleza. Mas tá, vamos voltar pro assunto. Então, que a gente pode fazer? Ou qual seria a melhor perspectiva para a gente não ter essa frustração? Porque pode rolar essa frustração de, nossa, eu tô trabalhando para outra pessoa, essa pessoa tá ficando rica e tal. Então, é muito importante pensar que, claro, o patrão ou a pessoa dona da empresa onde tu tá trabalhando temporariamente, essa pessoa tá te oferecendo um espaço possivelmente para tu melhorar tuas habilidades. Então, sempre que tu for para tua empresa ou pro lugar de trabalho onde tu tá no momento, pensa que tu tá aprimorando essas habilidades para teu futuro, tá? Isso vai te ajudar bastante com aquela mentalidade de, nossa, eu tô desperdiçando meu talento. Não. Talvez enxerga isso como uma possibilidade para melhorar tuas habilidades e já ir pensando como é que tu pode usar essas habilidades para teu negócio. Então, por exemplo, eu me lembro que teve algumas situações que na escola de línguas que eu trabalhei aqui no Brasil, a minha chefe falava, cara, vai. Bom, cara não, ela falava, Eric, temos um pai aqui que quer fechar uma matrícula do seu filho e tal, mas o filho tá um pouquinho apreensivo, ele tá um pouquinho tímido e tal. Tu consegue conversar com ele? E ali, claro, ali eu não tinha muito essa questão de ter essas conversas além da sala de aula. Eu era meio, assim, mais tímido, né? Mais tímido, né? E ainda em português. Então, imagina eu falar com uma criança, sei lá, de 10 anos e tal. E aí, tranquilo, não sei o quê. Mas sempre que eu tinha, ou enquanto eu tinha mais conversas, eu começava a me sentir mais leve, mais tranquilo. E agora, quando eu tenho que falar com alguns clientes, quando eu estou falando aqui, por exemplo, aqui no nosso canal de YouTube, eu já me sinto muito mais tranquilo do que de repente bem no começo, né? Então, esses momentos que eu pensava, nossa, eu estou trabalhando para outra pessoa, essa pessoa está ficando rica e tal, realmente estou usando essa experiência ou esse espaço para aprimorar minhas habilidades. E eu agradeço, por exemplo, a questão de organização de documentos, a questão de entender o porquê de começar, por exemplo, uma aula, ou sempre que a gente marcar algum compromisso, começar na hora, porque isso passa muita confiança para o cliente, né? Conhecer como é que aquele trato com os clientes faz a diferença, né? Bom, eu estou falando a respeito da minha área, né? Mas sempre tenta ver isso que eu estou te passando a partir da tua profissão, tá? E terceiro, gente, essa questão de empreender, essa questão de tu ser um freelancer, né? Que se chama aqui, ou que geralmente usamos esse termo, né? De freelancer. E, claro, é bem importante sempre ter uma economia, um uso do dinheiro bem importante. Se tu considera que nesse momento
é difícil sair da tua empresa porque tu tá com algum financiamento, tá com algumas coisas, por exemplo, tu tem que cuidar dos seus pais, porque Eric, eu tô com um pai que tá com uma dificuldade de saúde, tá com alguma doença, etc. E nesses casos, e especialmente quando a gente tá com 25, 26, 27, que a gente tá, meu Deus, eu quero fazer tudo, né? Ao mesmo tempo. É, nessas situações faz muito sentido parar e pensar, cara, eu não posso sair do meu emprego nesse momento, né? Nesse momento eu preciso de manter meu emprego porque ele vai me proporcionar esse dinheiro, né? Essa economia que eu preciso. Então, aos pouquinhos, por exemplo, uma questão que eu comecei a fazer foi a questão do YouTube, né? Eu comecei com esse canal de YouTube em maio, março deste ano. Por quê? Porque, claro, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu trabalho e tal, mas eu pensei, cara, eu quero ter outro espaço para eu me comunicar, para aprimorar minha comunicação e conhecer e expandir meus contatos também, porque eu quero conhecer pessoas que, sei lá, que moram na Bahia, que moram em Curitiba, que moram em outras cidades do Brasil. E eu acho que vai ser fantástico, assim, de conhecer outras culturas também dentro do mesmo Brasil, ou, bom, também pessoas em Portugal, etc, né? E, então, mas é bem importante, porque, claro, eu trabalho por 7, 8 horas, bom, de 6 a 8 horas por dia. Cara, no meu caso, eu pensei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos dedicar 1 hora por semana para gravar os vídeos, para realmente sentar, fazer uma análise daquelas experiências que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim na migração para o Brasil ou na vida no geral. Então, tá, essa questão profissional para mim foi muito chato porque eu não tive ninguém que me orientasse. Então, esse daí seria um vídeo legal. Por exemplo, como é que é lidar com a solidão no Brasil, sempre que a gente for migrar para um país diferente. Vamos fazer um vídeo a respeito disso. E foi a partir dali, de tirar 1 hora por semana, que eu comecei a me sentir muito mais equilibrado profissionalmente. Até uma maneira de ficar mais feliz também. Porque, claro, a monetização do YouTube, vocês sabem que demora muito, é um processo e tal. Mas pelo menos tu sabe que aos pouquinhos vai estourando. Vai fazendo. Os vídeos vão ganhando suas vistas e tal. E aos pouquinhos tu vai juntando as horas necessárias para tu monetizar. E daqui a pouco tu grava um vídeo e estoura, né? Então, sempre a gente faz esses vídeos com aquela intenção, nossa, talvez daqui estoura e beleza. Mas pelo menos no meu caso eu pensei, ou sempre tive essa questão de não, eu quero criar a minha, ou eu quero que a minha audiência seja orgânica, né? Que ela vai crescendo aos poucos, né? Que daqui a pouco vamos dizer que eu fiz um vídeo muito polêmico e amanhã eu vou falar sobre finanças. Daí a galera que veio pela questão polêmica vão dizer, nossa, que chato isso, finanças, e ele tava falando, sei lá, de um relacionamento que acabou mal, não sei, etc, né? Então, bom, talvez vocês estejam pensando, cara, mas é que tu nesse momento tá financeiramente mais organizado, então por causa disso tu conseguiu começar com o teu canal de YouTube. Eu tô com muita coisa também do meu trabalho e tal, então eu não consigo fazer que nem tu, Eric. E eu não gosto, por exemplo, do YouTube, por exemplo, sei lá, eu gosto de programação, etc. Então, uma questão, gente, que pessoalmente me ajudou bastante na minha profissão foi o EAD, né? E aqueles cursos que nós temos, por exemplo, em plataformas como Coursera, EDX, né? Acho que é EDX, é a tradução em português. Tem muitos cursos que são online e eu te prometo, só a gente dedicando uns 10, 15 minutinhos por dia, tu já consegue, fazendo teus temas com dedicação e tal, tu consegue tirar uma certificação em 4, 5 semanas.
E pensa nisso. Eu gostaria que tu pensasse nisso. Tu com 24, 25, 26 anos, se tu for tirar uma certificação só dedicando uns 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia, pensa a quantidade de portas que isso poderia abrir para ti, né? Foi isso que eu comecei a fazer também quando eu tava com 24, 25, porque, claro, meus chefes faziam seu melhor para nós uma capacitação boa, para eles explicarem como é que a gente poderia aprimorar, por exemplo, nossas aulas ou nosso serviço no geral, mas parecia um pouco insuficiente e às vezes nós ficamos muito dependentes dos nossos chefes na questão de aprimorar a nossa profissão, né? Então eu recomendaria como terceiro ponto ir atrás desses cursos online. São bem baratos, tem alguns que são até de graça, ou tem alguns que são pagos em dólar, mas esses cursos que são pagos em dólar, geralmente eles te pedem para tu escrever uma cartinha ali curtinha de 150 palavras do porquê tu não gostaria de pagar o valor total. E eles dão um financiamento. Quando eu falo pra vocês um financiamento, não se apavorem, tá? Eles dão uma bolsa. Vamos usar essa palavra porque tô traduzindo do inglês aquele financial aid. Não, vamos usar o. Eles dão uma bolsa pra gente. E de repente um curso que era 100 dólares, eles oferecem pra ti por 10, 15, 20 dólares. Que é uma ganância interessante. Mas claro, eu tô falando de cursos um pouco mais especializados. Cursos mais tranquilos, por exemplo, inteligência artificial, soft skills, vamos dizer, recursos humanos e toda essa questão. Ali aos pouquinhos tu vai construindo a tua carreira. Por exemplo, tu tá trabalhando numa empresa X, mas tu quer fazer uma migração para outro tipo de profissão e tal. Vai fazendo os cursinhos aos poucos, vai conhecendo como é que é a área, se vale a pena aquela mudança. E ali tu já vai ficar um pouquinho mais sossegado, porque, claro, essa necessidade, essa tensão de, nossa, será que vai dar certo aquela mudança e tudo mais, vai ajudar bastante. E também, gente, bom, eu tô fazendo um compromisso muito grande comigo mesmo, né? De parar aos poucos de usar tanto o Instagram. E a última vez, gente, que eu me peguei usando o Instagram de maneira regular, meu uso diário era de 4 horas. E eu pensei, caramba, 4 horas? Com 4 horas, tu me dá 4 horas, eu consigo estudar línguas, eu consigo ir pra academia, eu consigo até jogar Xbox. Uns 20 minutinhos, 30 minutinhos. E a gente perde muito tempo. Então, imagina tu trocar teu tempo de Instagram por um cursinho que tu precisa apenas de 15 minutos por dia. Então tu pensa, cara, faz sentido, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho porque eu sei que às vezes a gente fica um pouquinho desnorteado, assim, nossa, será que eu tô fazendo as coisas certas, profissionalmente falando? Mas sempre que nós tivermos orientação de pessoas, também conhecimento sobre as ferramentas que estão ali na internet. Graças a Deus a gente tem internet. E terceiro, a boa vontade de ir atrás das nossas coisas, dos nossos objetivos e tudo mais, sem se desgastar, é muito possível, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo mais uma vez. Sempre vai ter um vídeo domingos, 9 da manhã, horário do Brasil. E, bom, estamos por aí qualquer coisa.